compartilhar com vocês aqui algumas memórias muito bacanas, a minha relação com o Júlio. Júlio Delfino, eu conheci Júlio em 2003, 2004. Eu comecei a trabalhar na pizzaria de Dona Losa, na pizzaria Dom Panchito, que era da mãe dele. E ali foi o meu primeiro contato com o povo do teatro, com gente de teatro, né? Então eu via Júlio chegando com um grupo, né, que era o grupo Resistência, para confraternizar, para comemorar, e ali foi o meu primeiro contato. Então foi muito bacana porque eu conheci Júlio já assim nas suas produções teatrais, era uma referência em Botirama. Júlio foi o primeiro agente de teatro a captar recursos através dos editais públicos. Então, Júlio aprovou um projeto chamado Conscientizar, Capacitar, com oficina de teatro. Ele captou 23 mil reais, foi 25 mil reais, e ele circulou o oeste da Bahia, isso em 2005, 2006, realizando oficina de teatro em escolas, centros culturais, pontos de cultura, criando parcerias com as prefeituras. Então, ele foi para São Desidério, Barreiras, Angical. Júlio foi para Muquém de São Francisco, Brotas de Macaúbas, Morro Pará, Sítio do Mato, a cidade de Barra. Então, Júlio foi uma grande referência, sabe? Ele promoveu, desenvolveu, fortaleceu o teatro no oeste da Bahia por essas cidades quando ele passou. Então, assim, nós devemos muito a esse cara, porque ele tem uma história muito bacana com o teatro. E era um agente de cultura, né? Era um poeta, era um diretor de teatro, ator. Nós precisamos cuidar dessa memória. Júlio montou espetáculos, dirigiu espetáculos com crianças, dirigiu espetáculo falando sobre a ditadura militar. Então, A Longa Noite, por exemplo, foi o espetáculo que ele levou sua história, né, para esse oeste da Bahia. E esse texto, né, que é uma poesia de Reizinho, né, Renato Pereira, ele transformou, adaptou para o teatro e montou com diversos grupos, na verdade, aqui em Botirama, e apresentou por esse oeste da Bahia, promovendo o teatro, fortalecendo o grupo de teatro, fortalecendo a linguagem do teatro por onde passou. Então, fica aqui minha homenagem, meu respeito por toda a história do teatro de Júlio Delfino. Nós precisamos cuidar dessa memória, porque ele se foi, mas fica aí, né? Se você pesquisar, você vai achar diversas matérias, inclusive na TV Oeste, em jornais, falando sobre o trabalho de Júlio. Então, Júlio, você foi cedo, irmão. Você foi muito cedo. Muita saudade de você. Que você esteja no lugar junto com Deus aí, com Nosso Senhor, com outros grandes artistas. Deixo um forte abraço e digo que você faz muita falta de verdade. Você foi um cara autêntico, você foi um cara original, você foi um cara que nunca teve medo de falar o que pensa, o que sente, sempre foi crítico, sempre foi um cara polêmico, e parabéns por ter sido essa pessoa. A gente fica muito mexido, na verdade. Então fica aqui meu grande abraço e dizer que você nunca vai ser esquecido. Enquanto a gente estiver fazendo teatro, a gente vai lembrar da sua pessoa, do seu trabalho, da sua arte, de tudo que você fez durante a sua história. Um abraço, e você fica na nossa memória. São memórias muito positivas, são memórias muito boas também, e a gente vai cultivar essas suas memórias positivas. E esse projeto que a gente está realizando aqui para você, o nosso respeito. Um abraço. Julião é o doido que eu mais gosto. É um louco. É uma pessoa que não desejava mal a ninguém, tinha um coração bom. Ele só foi ruim com ele próprio. Infelizmente, ele não se ouviu, não ouviu os amigos.
gostava de ler, né? História, sobretudo, história do mundo. E sempre chegava com umas loucuras, me contava umas loucuras e queria transformar essas loucuras em peça de teatro. Me pedia para escrever roteiro, mas eram uns trem assim, sem pé e sem cabeça. Eu dava risada. Mas eu gostava das loucuras dele. Eu gosto. Eu ria demais. E sempre gostou dos meus poemas. Eu acho que foi a pessoa que mais gostou dos meus poemas até hoje. E o que eu achava interessante nele é porque, assim, raramente as pessoas leem com ênfase na pontuação, né? Sobretudo na vírgula. E Júlio fazia essa pontuação, assim, perfeita, inclusive a vírgula, as vírgulas. Meu intérprete preferido, predileto. Como eu dizia para ele, Otaro. Ele ria, que eu sempre falava, Otaro, você está se destruindo, seu Otaro, como diz Baré. E ele se destruiu, ele não quis ouvir ninguém. Não se ouviu, não ouviu os amigos, não ouviu a mim. E creio que outras pessoas, né? Ele não quis ouvir. E assim fez muito mal a si. E terminou se destruindo. E um anjo bom, Deus, alguém lá de cima, teve piedade e tirou essa agonia, esse sofrimento dele. Quando estiver, deve estar lá tentando o povo para fazer roteiro de teatro. Deve estar querendo lembrar os poemas, tentar declamar, não conseguia mais. Ele não lembrava, ele esquecia. E eu espero que ele esteja atendendo um bocado por lá, por onde ele estiver. Uma pessoa doce, maravilhosa, de um coração ímpar, maravilhoso também. Uma pessoa doida, meu louco preferido. Olá, falar de Júlio Delfino, grande poeta, grande intérprete aí dos nossos festivais, ator, diretor de teatro, meu amigo, uma pessoa humana que partiu muito cedo, irreverente, teimoso que só ele, mas antecipou sua morte, deixou aí seu legado, fez várias oficinas aí, foram aprovados alguns projetos dele aí, né, alguns editais, ele foi contemplado e deixou seu legado aí, apesar dos pesares, na sua teimosia. Fez várias oficinas, não só em Botirama, como em outras cidades aí. Inclusive em São Desidério ele fez uma oficina lá, contratado pela prefeitura de lá, né? E na culminância do trabalho ele me convidou, eu fui lá, fiz uma apresentação, foi muito bacana, foi muito legal. Pois é, ele nos deixou muito cedo, antecipou sua morte, mas cada um tem o seu. Hoje está em outro plano, né? Dedicado a todos aqueles que foram presos, exilados, torturados e mortos. A todos aqueles que lutaram, lutam e ainda morrem por um país melhor, ou seja, aos vivos. E a noite chegou cedo e abraçou a cidade, escureceu os homens e o país dormia um sono tenebroso. E no pesadelo, as loucuras. Mas hoje, a noite é estrela. A cidade está em festa. A lua nos convida a uns acordes de amargura. A saraivada de balas corta o silêncio. A casa vizinha é invadida. Um cidadão é posto à forca.
Está aberta a temporada de caça. E aproximam-se os milicos e vêm em direção ao povo. E marcham em passos largos e vêm em direção ao povo. E aproximam-se os milicos e investem sobre a multidão. Um grito criança é sufocado no banheiro. Explode mais um aparelho. Cai mais um guerrilheiro. Assassinaram Carlos Marighella! A patrulha o silêncio. A cavalaria desfila na avenida. O toque de recolher já soou pela enésima vez, mas a noite apenas começa. O sangue jorra nos paredões, escorrega pelos muros, desliza pelos cárceres, atravessa as ruas, mancha as praças, estancam-se nos gabinetes, sacia a sede dos ditadores. Ó juventude louca, sedenta, ó juventude 60, em que lata de lixo emborcaram teus sonhos, em que cela maldita mudaram teus planos, em que pau de arara arrancaram-te a chama revolucionária. Vejam, vejam, estão todos com medo, estão todos com medo. Foram crianças e não foram rebeldes, tornaram-se velhos e o medo a lhes perseguir. Não fuja agora! Sinta os choques elétricos nas genitálias de nossas irmãs. Ouça os ais agonizantes dos estudantes vindo dos porões, das catacumbas. Ainda ecoam os gemidos contidos dos padres dominicanos. A noite é longa, o silêncio é geral. Ninguém viu nada. A ordem está mantida. Psiu, silêncio! Não se comunique, não falem. Um telefonema pode ser fatal. Quem ousa abrir as portas? As portas estão todas com medo. Quem ousa sair às ruas? As ruas estão todas desertas. Quem ousa falar? Os homens estão todos cerrados. Um companheiro vive a me dizer que tudo não passou de um sono torto, que tudo não passou de um sonho louco, que a noite foi longa, longa, mas que, enfim, acordamos? Mas onde estão todos? Os generais marcham, as botas pesadas de aço estremecem o país. Quem responderá às mortes todas? Quem responderá, meus companheiros? Quem responderá, meus camaradas varridos? Quem? Livre-se dessa casaca de ferro. Dispa-se desse alvará verde-oliva. Desça desse trono e venha desenterrar os mortos nas valas rasas dos cemitérios esquecidos, nos fundos dos quintais, nos porões mal assombrados. Venha trazer de volta o filho seu que não fugiu à luta. Cessaram-se todos os sinos, congelaram-se todos os hinos. Pneus queimam solitários nas trincheiras vazias. Aviões cruzam os céus em busca de um país distante. Estampam nas bancas a morte guevariana. O capitão morto no sertão da Bahia. Alarme falso! Alarme falso! Jamais conseguirão prender Lamarca! Jamais! Jamais conseguirão prender Guevara! Jamais! Jamais conseguirão deter o broto da liberdade da América! Jamais! E a noite chegou mais cedo e abraçou a cidade, escureceu os homens e o país dormiu. Dormiu?